Então, aqui o Tommaso de Vio, né, quem está citando é o Francisco de Vitória, ele cita o Tomás de Vio, né, quando ele diz aqui, ó, quod convens que libet liciti posite sideri papa invasorem, se defendendo, tamen nulli liceti papam proter homicidium puniri pena mortis. Ou seja, porque ainda, né, que ele fala que ainda que se dê uma pena legítima, né, de morte, né, a respeito da pena de morte, né, mesmo que o cara tivesse o tirano tivesse se defendendo de um homicídio, ele jamais poderia castigar com a pena de morte. Ele não poderia castigar um papa com pena de morte, porque seria um homicídio. E tudo isso para evitar o tiranicídio. É basicamente isso, evitar o tiranicídio entre as figuras, né, de extremo poder dentro desses círculos, né, o papal e o secular. Então, veja bem, o Papa também, né, segundo essa inflexão aí, o Papa jamais poderia matar qualquer pessoa, o Papa jamais poderia cometer homicídio, né, de qualquer pessoa, porque, segundo o Tommaso de Vio, o Papa não é o dono do mundo. E ele também não é dono da terra dos infiéis. E para o Tommaso de Vio, olha só, você vê, o Tommaso de Vio aqui, ele já é da outra banda, ele já é da banda, possivelmente da banda do poder secular. Por quê? Porque o que ele está falando? Que não existe nenhum tipo de potestade meritemporalis, né? Para ele não existe, o Papa não tem nenhum poder temporal, ou seja, nenhum poder secular. Porque o lance do Papa é outro, na visão do Tommaso de Vio. Não é verdade? Então, nós já vimos uns contras, uns a favor, os contra a favor. Agora estamos vendo, né, no caso aqui, o Tommaso de Vio contra. E ele reitera e ele finaliza aqui que o Papa ele só tem poder de intervenção com bases espirituais. Ou seja, então ele exclui o poder secular. Bom, então aqui o Vio vai falar, né, que ele cita, né, ele traz aqui à luz o imperador Constantino, que é Constantino para o Vio, é Constantino que fundamenta a tese da independência dos estados modernos, né? E como Constantino tem esse quê, né, do catolicismo, que tem esse quê da religiosidade, essa ligação, né, e tudo isso que nós aprendemos aí no primeiro semestre, então ele vai evocar Constantino para quê? A igreja vai, né, ela vai sentir-se que tem esse direito de abraçar o Estado secular, fundamentando-se também, isso na visão do Vio. Vio está falando que a igreja, né, vê dessa forma, que a igreja utiliza esse mecanismo, né, usar aí, né, a fundamentação de Constantino, o imperador, para tentar fundamentar-se, ou seja, consolidar-se e, de uma certa forma, na minha visão, na minha inferência aqui, apropriar-se, né, do Estado. Continuando aqui, ele vai trazer a informação, ele traz aqui a informação, intervenção de Gattinara no Conselho de Castilha de julho de 1526. E o que essa intervenção de Gattinara ela vai falar? Isso aqui é uma outra inflexão, uma outra reflexão. Ele vai falar, ele vai tratar, é um problema que o Estado secular vai tratar, né? Se é lícito declarar guerra contra um Papa soberano temporal, em defesa dos Estados espanhóis. Ou seja, se a Espanha, uma vez, uma reflexão, uma vez havendo um Estado papal soberano temporal, no campo não da religiosidade, mas no campo temporal, esse documento de intervenção de Gattinara, o Conselho de Castilha, né, de julho de 1526, ele vai tratar, é legítima essa guerra? Seria legítima a guerra contra um Papa que tem esse tipo de poder, que está centrado, né?
na soberania temporal? Bom, e aí ele fala que essa discussão aqui, ela não é tema, ela não é objeto desse estudo, mas ele traz aqui uma inflexão de alguns teólogos, ele fala grandes teólogos, né, espanhóis, Domingo de Soto, ele fala Domingo de Soto. O Domingo de Soto, ele vai falar que Cristo nunca quis ser rei do mundo. E de forma nenhuma ele transferiu o poder dele nem ao Papa e nem ao Imperador. Então, essa discussão, se, né, o ápice do poder, é o que eu falei no primeiro vídeo, no primeiro áudio, no segundo áudio, que Cristo nunca pretendeu ser rei do mundo, muito pelo contrário, ele veio de forma humilde, nasceu na manjedoura. É um debate que não está aqui no livro, mas que vocês estão careca de saber também, né? Porque todo mundo já foi no catecismo aí, né? Nada contra, quem quiser que vá. Acho até bonitinho. Isso não é bonitinho? Mas então, veja bem, então Cristo nunca tentou ser imperador, nunca falou, pô, sejam imperadores ou sejam papas, entendeu? A mensagem crística é outra mensagem. Isso aí, segundo o Soto, Domingo de Soto, ele fala que não passa de uma pretensão e ousadia, né, de crescer o tempo todo, de crescer. Ele vai falar também de Luís de Molina. Então, antes de falar de Molina, né, só para finalizar aqui o domingo, ele fala que essa pretensão, né, que é uma pretensão o indivíduo achar que ele pode ser dono do mundo. Basicamente é o que ele está falando. Né? Você deter o poder espiritual e material na mão, você ser o dono do mundo. Enfim, voltemos ao Molina. Luís de Molina. Então, ele vai utilizar aqui um argumento do discurso do Francisco Soares. O que o Francisco Soares ele vai falar? O discurso dele está em latim, mais uma vez. Ele vai falar assim: enim non obligante universum orbe, sed illus tantum qui temporalité sunt sub ecclesiae dominio, ac jurisdictione civile, unde etiam possunt tales leges pontifices non admitti in aliis territoris. Ou seja, o que ele está dizendo aqui em latim, basicamente é que vocês não podem obrigar, não pode não haver uma ordem universal, senão aquela que é única e totalmente submissa à jurisdição da igreja. E a jurisdição da igreja, ela deve ser uma jurisdição civil. Ou seja, contudo, o único domínio que ela pode ter é o domínio da sua área, que é a área religiosa, né? Porque, inclusive, aqui ele vai falar em espanhol, por lo que incluso tales leis de pontífice podem não ser aceitas em outros territórios, ou seja, que essas leis elas não podem ser aceitas em outros territórios, né? Então ele faz essa reserva e faz a outra reserva, ou seja, né, o que eu acabei de falar aqui, o anterior aqui, o Domingos, ele está falando, né, que o poder da igreja ele deve se limitar à esfera da igreja. Aqui o Francisco Soares também está falando que o poder da igreja deve se limitar. Ele está falando de uma outra forma. Eu estou trazendo essas figuras porque elas são figuras que estão no texto. Bom, então, aí ele vai trazer também outra figura, que é a figura do Soares, né, que também seria de direita, né, defensores do poder secular. Ele vai dizer qui voluit unamquenque regem temporalem esse summum pontificem in regno suo, ou seja, que esse pontífice ele seja o sumo pontífice, mas que ele, se ele quiser ser rei, que ele até pode ser um rei. Se ele quiser ser um rei temporal, ele pode até ser um rei temporal, mas ele vai ser rei em seu próprio reino. Entendeu? Bom, e
agora, esse Soares, ele vai trazer uma coisa interessante, né? O primeiro cara interessante está no vídeo 2, agora eu não lembro o nome dele, não anotei aqui, mas veja bem, está no áudio 2, ele fala que o poder secular e o poder espiritual estão unidos intrinsecamente na figura do pontífice. Aqui, o Soares está falando uma coisa completamente diferente. Ele fala, nihil hominus veritas catholica est, potestatis has nec necessario esse coniunctas, ou seja, esse coniunctas nec necessario separatas. Ou seja, não obstante, a verdade católica consiste que as potestades, né, esse sentido de potestades os empoderados, né, que são a figura, o Papa, né? Ou seja, eles não estão, as potestades papais, elas não estão necessariamente nem unidas e nem separadas. Todos esses poderes. O primeiro fala que elas estão unidas intrinsecamente. Então, isso está parecendo até filosofia, mas é filosofia, né? A gente estuda lá, quem é o cara lá que fala que a substância ergo cogito ergo sum, né? Descartes que vai falar isso, cogito ergo sum, ele vai falar, então, ele vai dizer que a alma, ela tem uma res extensa e ela tem uma res esqueci agora, mas ela tem, ou seja, ela tem uma coisa extensa, né? Seria o corpo físico, né? E ela tem uma res que se referia à questão da inteligência, do imaterial. Que essas duas coisas, elas não necessariamente elas não entram em contato uma com a outra. Basicamente, é aqui que o Soares está falando. Esse poder pontifício, né, ele não é uma coisa inextrincada, unida. Né? Já vai ter indivíduos que, na filosofia, que vão defender que não tem resistência, que não tem, né, a res cogita, né, cogita, que ela vai a res pensante, a coisa pensante, e nem a coisa física, que as duas coisas são uma única coisa só. Vai ter gente que vai falar que não tem coisa nenhuma. Enfim, mas a discussão não é filosófica. A discussão aqui é só fazer mais ou menos um parâmetro entre que estão se usando, né, bases filosóficas para se justificar um argumento teológico. Bom, como sempre é feito, é claro, né? Mas aqui eu só estou clareando, ou talvez até complicando demais, né? Então, que o Soares está trazendo esse argumento filosófico aqui, claro. Pelo menos eu vejo isso claro como dia. Tá entendendo? Então é isso? Fechamos? Então tá bom. Bom, uma observação interessante aqui, né? Que vai aparecer o Enéas Silvio Piccolomini. Ele vai trazer duas palavras importantes a respeito dessa tentativa, né, de assumir o poder temporal. Ele vai trazer a palavra chamada secularização e uma outra palavra chamada politização. Mas que essas duas, tanto a secularização quanto a politização do processo, né? Ou seja, para o Piccolomini existe um processo que conduz à formulação dessas afirmações. Existe todo um processo que a gente já viu de empoderamento do Estado papal, porque, contudo, mesmo que ainda não fosse visto, né, ou não fosse reconhecido como tal, era sim um Estado papal, mas essa secularização e essa politização, elas fazem parte desse processo de empoderamento do Estado papal. Mas que tudo isso é passível de contestação da ordem política, dentro da ordem política ou através, né, da ordem política, porque, na verdade, o que se trata, o que a Igreja faz nesse sentido, nesse processo de secularização e politização, não é nada mais do que reforçar, aqui nas palavras dele, né, o poder interior e a luta contra a heresia. Então,
eu destaco aqui 3 palavras: secularização, politização do processo, né? Que é esse processo de empoderamento, e tudo isso é feito em prol do crescimento, do fortalecimento. E por que ela está crescendo e fortalecendo? Para que ela possa combater a heresia. Enfim, porque a heresia é uma das coisas, é uma das maiores ameaças, né, à ruína da igreja. Então ela tem que se empoderar primeiro para poder atacar. Com certeza, na visão aqui do Piccolomini, eu não discordo dele, eu concordo plenamente com ele, uma das visões, ela precisa se empoderar para combater, certo? Beleza. Como todo Estado, né? Se empodera para poder lutar, porque se ele não tiver força, ele já perdeu a guerra. Detalhe, ele traz aqui também a informação que é o seguinte: todos os teóricos desse poder indireto do Papa, eles são ativistas, né? Vamos dizer assim, né? Eles são os formuladores, eles são os idealizadores, né? Os condutores, os da frente, né? Como que se diz o termo, né? Os ponta de lança da contra-reforma. E a contra-reforma a gente já sabe para que serve, né? Para que serviu. Bom, aqui avançando o próximo parágrafo, ele vai trazer a questão do argumento excellentio, ou seja, ele traz a figura do Bellarmino. Ele fala que o Bellarmino é um dos maiores, principais teóricos defensores da doutrina do poder indireto do Papa. Isso que a gente acabou de falar aqui agora. Esse Bellarmino é o cara, entendeu? Ele é o cara que teorizou o poder indireto do Papa. Bom, mas que, com relação, quando começa a acontecer esse problema aí, da existência aí desse Estado pontifício, né, e os adversários começam aqui a questioná-lo, ele mesmo sem querer, ele acaba tomando um partido, né? E é claro que ele tomou esse partido aí. Mas ele não queria muito bem fazer isso, não. Por ele era defensor da ideia, mas ele ficaria lá na dele. Só que chacoalharam a moita dele, né? Chacoalharam a moita dele. Bom, e aí como o Bellarmino foi... o Bellarmino é uma figura. Como o Bellarmino foi exprimido aí, né? Espremeram o Bellarmino. E aí, cara, que história é essa de que você está defendendo a doutrina do poder indireto do Papa? Aí ele fica assim, meio sem saída. Então o que ele vai falar? Ele vai falar que é o seguinte: ele vai mudar a retórica dele e ele vai redigir, né, um escrito, um manuscrito chamado Controvérsia. Ou seja, então, nessa controvérsia, ele vai se limitar apenas a combater as duas teses, assim, basicamente as teses mais extremas. Ele vai combater a tese teocrática, que é que antigamente ele defendia ferrenhamente, baseada na suprema soberania do pontífice, ou seja, o pontífice sobre o mundo inteiro, né? Mas ele também vai negar qualquer tipo de poder. Ele vai sim. Ele não vai negar, entendeu? Vamos corrigir aqui, ó. Quando ele fala sobre o pontífice deter todo o poder do mundo, fala que quando ele combate essa tese de que o pontífice não deve ter todo o poder do mundo, né? Mas ele chega à conclusão de que, no frigir dos ovos, ele vai combater as duas. Ele vai dizer que ele combate a ideia de que o Papa não deve ter todo o poder do mundo, mas também combate a ideia de que o Papa não deve ter todo o poder do mundo. Ou seja, é interessante, né? Então, que tipo de poder deve ter, né? Então, ele fala que ambas as vias, ele nega aqui. O texto diz que ele nega ambas as vias para defender uma posição intermediária. É óbvio, se o Papa não pode ter todo o poder do mundo, mas se o Papa também não pode ter todo o poder do mundo, o que sobra é uma posição realmente intermediária, né?
que ele diz aqui é uma intervenção excepcional indireta. Que em função, que a função do Papa ela deve ocorrer a intervenção do Papa deve ocorrer em função do bem espiritual e da virtude substancial do gênero humano frente ao problema da salvação. Ou seja, ele, no frigir dos ovos, mesmo não retirando todo esse poder do Papa, ele diz que a intervenção ela deve ser voltada, né, para o problema da salvação. E, obviamente, o problema da salvação, ele não é um problema secular, é um problema espiritual. Enfim, então, o Bellarmine é essa figura aí. Agora, sim, olhando mais de perto, a gente consegue entender. Recapitulando, ele nem defende que o Papa deve ter todo o poder do mundo, como a Igreja quer, e ele nem defende que o Papa não deve ter todo o poder do mundo, como o poder secular quer. Mas sim que o Papa tem um poder intermediário. Ficou claro? Beleza. Aqui, e aí ele tenta encerrar o argumento dele, trazendo aqui a figura de Melquisedeque e a figura de Moisés. Que fala que, no caso, os dois, né, ambos, Melquisedeque e Moisés, eles detinham ambos poderes. Eles tinham poder espiritual e poder político, poder secular. E ele fala que esses argumentos, eles ultrapassam o plano da racionalidade. O poder eclesiástico e o poder político, para fechar o argumento, ele fecha que os poderes, eles não são contrários. Ele fala, o traque bona, o traque deu, o traque laudabilis, et una alteri servite, ou seja, ambos poderes são bons, provêm de Deus, né, são louváveis e estão a serviço um do outro, ou seja, são complementares, né? Mas defender a tese lá à frente, ele defendeu, como eu te disse, né? Nem que tenha poder, nem que o Papa tenha poder, nem que o Papa não tenha poder. Mas ele traz essas duas inflexões aqui. Basicamente é o seguinte, né? Escolha você. O que está deixando para... Sobrou aí. O que sobrou é isso. Escolha você. Bom, e finalizando o parágrafo aqui, ele vai evocar aí, vai trazer a informação, né? Que no tempo dos Macabeus, o poder temporal, o poder espiritual estava ligado ao poder temporal. O rei, ele tinha o poder, tinha um poder religioso, e o poder religioso, então, os dois estavam, né, linkados numa única figura. Contudo, é óbvio que nós estamos falando do catolicismo, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, nós estamos falando de Roma, nós estamos falando de Roma, né, ocidental, né, papado, e para os romanos, para os católicos romanos, eles têm um livro chamado Livro dos Macabeus. Tanto que, quando eles falam em heresia, é porque os protestantes, os adeptos, né, os alcançados aí por Martinho Lutero, o João Calvino e vários outros aí, eles retiram o livro de Macabeus, porque até Martinho Lutero, na verdade, hoje, o livro de Macabeus existe na Bíblia dos católicos, mas ele não existe na Bíblia dos protestantes. Então, aí a igreja os acusa, né, de heresia justamente por causa disso, por arrancar das escrituras sagradas, entre aspas, muitas aspas, esse livro de Macabeus. Então, os católicos romanos utilizam esse livro de Macabeus para justificarem essa união, essa reunião, essa, né, mescla, né, inextrincável, como já foi dito, do poder papal e do poder secular. Ok? Então tá bom. Bom, o autor, ele vai falar assim da malitia temporum, malitia temporum, ou seja, a maldade dos tempos. E ele vai discordar do Piccolomini. Quem fala isso aí, o Piccolomini, ele vai falar assim que o Piccolomini, ele vai se basear que
O poder temporal, somado com o poder eclesiástico, é oportuno e necessário, mas o autor, o Prodi, discorda disso. E o Prodi vai trazer a reflexão aqui do William Berkeley, né, que a obra dele é Autoritate Papae, o Papai, como muitas pessoas pronunciam, né, a autoridade do Papa, né, que vai acontecer em defesa da jurisdição dos soberanos sobre a Igreja. Ou seja, ele vai sustentar, esse Autoritate Papai, vai sustentar a centralidade da soberania temporal do Papa como a fonte do poder jurisdicional sobre a Igreja, né? Mas o bispo, o primeiro dos bispos, né, o bispo de São Pedro, né, enquanto príncipe, ele vai ser um soberano, mas que o seu poder não é, o poder dele é um poder distinto, mas não é nenhum poder superior a nenhum dos outros príncipes. Ou seja, o Berkeley está caminhando aqui para aquilo que a gente já tinha falado antes, que é a questão de comparar o principado, o potentado religioso, o potentado eclesiástico, com um principado equiparar. Na verdade, a palavra correta é equiparação. Equiparar esses dois principados, né? Um potentado religioso e o principado secular. Porque comparando, só o simples fato de comparar já vai conferir à igreja, à igreja, aquilo que ela não possui de direito, que é o que ela deseja, é a equiparação, né? E o direito também de executar o poder secular. Bom, mas aí o Prodi está perguntando, né, de que poder temporal que o Berkeley está falando, né? Se o Bellarmino pergunta que o poder apostólico é o poder que o Papa recebe como ministro de Pedro, né, como representante de Pedro, né, o sucessor de Pedro, na verdade. Ele pergunta, essa soberania temporal da Igreja, ela é uma soberania principiesca? Ela é uma soberania secular? E aí o Bellarmino vai falar que não. Negativo. Que o Papa, ele é um príncipe como todos os outros e está obrigado a conservar o seu domínio. Mas aí tem outra questão, que se for necessário usar o recurso da guerra, que ele deverá usar. O argumento de Bellarmino, né, o argumento de Berkeley é um e o argumento de Bellarmino é outro. Para Berkeley, a soberania papal é concedida pelo poder temporal que é dado a Pedro, sim, mas esse poder temporal ele está única e exclusivamente ligado às questões da própria igreja, dentro respectivos inerentes à igreja, né? Já o Bellarmino, ele defende a questão do poder temporal como sendo como príncipe, ele deve ter esse direito de exercer, inclusive, o poder da guerra. Bom, no comecinho aqui da página 57, no primeiro parágrafo da página 57, vai aparecer um indivíduo aqui, é o tal do Jacobo I. E esse Jacobo I, ele escreveu aqui o lance seguinte. Eu vou falar em espanhol, eu vou ler o texto aqui em espanhol, porque vocês vão entender. O Jacobo I, olha, isso aqui quem está falando é o Prodi. Jacobo I, ele vai falar que, abre aspas, el Papa no podía imponer su dominio y sus normas, ni disponer de los reinos que no le fueron próprios. Ou seja, ele não pode impor um domínio sobre os reinos que não são próprios dele.
E ele vai falar aqui, porque nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, nunca é leído nada sobre El Pontifex Maximus, ou seja, não tem nada nas Escrituras que vocês possam ler a respeito de nenhum pontífice máximo. Tem nada nas Escrituras. Quem está falando isso é o Jacobo I, beleza? É óbvio que a gente tem que concordar porque não existe mesmo, mas essa é uma discussão do ano 1600, 1660, viu? Quem está trazendo isso é o Prodi, beleza? Só estou reiterando e concordando com o que o Prodi está falando, e o Prodi está falando o que o Jacobo I está falando, certo?